Oh, boa noite a todos. Boa noite para geral. Um salve para geral também. Para os estudantes e para os não estudantes. Salve geral, porque todos somos irmãos. O início dessa divulgação está nesse banner aí. Mas, já para orientar a turma a adquirir o seu livro, o site acima da minha cabeça, www.culturaracional.com.br. Cultura racional, universo em desencanto. Imunização racional. Leia o livro. A imunização é essencial. Não imunizado não se liga na origem. Continua ligado no chão, no eletromagnético, como já foi debatido em várias divulgações aí explicando essa situação, qual nós nos encontramos nesse campo eletromagnético que formou essa natureza, né? Estamos dentro de eu costumo dizer bolha, né? Dentro de uma bolha no buraco. A situação é essa, não tem por onde correr. Então, muitos ainda não acreditam, acham que estamos vivendo um planeta criado por um ser, né? Por um demiurgo, uma coisa assim desse gênero. E a realidade é descrita nos livros Universo e Desencanto. O que é isto aqui? Logo no primeiro volume, o racional, logo ali naquela lição dos fluidos, fala muito dos fluidos, ele no finalzinho do livro também termina mais falando nos fluidos, né? E ele diz, vocês aí dentro do buraco, olhando para cima e vendo tudo isso sem saber por que, como foi formado isso aí, para que isso, é, enfim, cada um com as suas imaginações e as suas ilusões. Meu banco está baixando. Se alguém souber perdeu a pressão aqui da cadeira, eu deixo ela no nível, ela vai abaixando lentamente. Tá? Terminar a gravação, eu vou estar lá embaixo. Então, voltando ao assunto. E nós estamos aí dentro do buraco, a situação é essa. Então, o domo, como vou dizer, o domo, como é conhecido como todos, ele fecha em cima e embaixo. Então, ele é esférico. Só que é um campo eletromagnético, a gente não vê, né? Assim como foi formado isso aí através das nossas virtudes. Começamos a perder a primeira virtude para o Sol, a segunda para a Lua, a terceira para a estrela, né? A quarta para a água, a quinta terra, a sexta animais e a sétima para os vegetais. Aí formou essa natureza. Então estamos presos aqui dentro dessa bolha, que eu sempre disse bolha. E a água dentro da bolha e a água acima da bolha, né? E nós estamos dentro da bolha. Nós não estamos em cima do globo como ensina aí a mídia, né? A NASA, bem dizendo, essas Photoshop. Não vou entrar aqui em questão de terra plana, que o assunto não é esse, né? Então, a visão aqui é outra. O racional no primeiro volume, vocês estão aí uma bicheira. Então, como se formou essa bicheira? Uns tantos que estavam numa parte que não estava pronto para o progresso, insistiram, tiveram uma persistência, a vontade de continuar o progresso e veio descendo de degrau em degrau. Cada degrau era uma deformação, transformação de algo puro em algo inferior, que sempre veio vindo desde o princípio. E assim foram aqueles tantos que perderam todas as suas virtudes para criar esse campo, essa natureza, né, que engloba tudo. O que está aqui dentro
tudo faz parte da natureza. A natureza é essas duas energias que ficou desregulada. Era uma energia, que é a energia da planície, ela se dividiu em duas, elétrico e magnético. Descendo, continuando descendo, a gente veio se transformando, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra, em classes inferiores. Então nós já fomos superiores dos superiores, nós estávamos no mundo real, no mundo verdadeiro. Perdemos as nossas virtudes, saímos de lá, avistamos uma planície, então nós viemos a vontade de adentrar essa planície e fazer um progresso. Fomos alertados pelo racional para sairmos várias vezes. Então, aqueles tanto entrava, fazia o progresso, saía e voltavam de novo. E nesse vai e volta, uma vez que eles voltou, continuou fazendo progresso, aí eles começaram a perder as suas virtudes, começou a deformação. Aí já tem, quando começaram a perder tudo, tentaram voltar, mas já não era tarde demais. Já não dava mais para voltar porque já tinha perdido as virtudes. E a única forma foi continuar o progresso. E formando esse campo que é a natureza, em forma esférica, né? O que é esférico é o campo eletromagnético, que é a nossa natureza, a segunda vida. Então, aí vamos descendo. Chegamos numa fase aí, estivemos aí, uma fase que tivemos uma segunda desobediência, que todo mundo já tem vídeos aí, né? Não só meu, mas de várias pessoas, estudante de cultura racional, explicando essa situação de como se formou tudo isso aqui. Da fase da astrologia, que são os traços, as linhas guiadas na palma da mão. Enfim, são muitas coisas aí, né? E a situação é essa. Aí, dali, nós éramos regidos pela astrologia. Então, quer dizer, a astrologia era uma energia mediadora. A energia eletromagnética já tinha se dividido, mas ela não estava no comando. Passou a estar no comando quando uns tantos insatisfeitos, porque nessa fase aí não morria, já tinha, quer dizer, morria sim, mas o corpo secava. Tinha uma grande durabilidade, vamos supor aí 1000 anos. Viviam normalmente, acabava esse ciclo. Aí se cumpriu o que está escrito na palma da mão, os tantos voltaram. A maioria voltou. O que ficou aqui, e são todos que estão aqui hoje, é a minoria que trocou a fase regida pela astrologia pelo o pensamento. Porque o pensamento aí criaram um alfabeto para se orientar, né? E esse alfabeto ele é incompleto, né? Ele é alfa e termina no beto. B, A, B. Não é o alfa e ômega, que aí é princípio e fim. Na fase da astrologia era regido pela astrologia, então teria ali o início e fim. E aqueles que cumpriu, a maioria que cumpriu, não quiseram trocar o mapa astrológico, seguir as regras, esses aí já estão lá de volta no mundo racional já há muito tempo. Para nós aqui é muito tempo, porque no mundo racional não existe tempo. É atemporal, fora de espaço e tempo. Lá não existe dia nem noite. É diferente. Então, e aí nós continuamos, desobedecemos, criamos um alfabeto para ser guiados com esse alfabeto. Do alfabeto, o pensamento, aí passou a ser guiado por essas duas energias eletromagnéticas. Aí quando entra a regência do eletromagnético, aí é uma imaginação e pensamento. Tá? Se nós tivéssemos continuado obedecendo, já esse segundo mundo aqui
já teria acabado já na fase da astrologia, mas por uma minoria ter tocado e insatisfeito, porque tudo que iam ser estava escrito na palma das suas mãos. Aí criaram esse alfabeto e foi quando aí ficou por conta do pensamento e da imaginação. O pensamento é que criou o artifício. O artifício de lá para cá veio tudo se extinguindo e se minguando. Então, muitas civilizações que existiu, lógico que no começo era mais, ainda não estava tão contaminado como está hoje, em pleno século XXI, né? E grandes civilizações existiram, eu disse até num dos meus vídeos que existiam civilizações de corpo de silício. Isso é dos estudos meus. O corpo era de silício, as árvores eram de silício. Eu tenho um vídeo aqui baixado. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo aí, tentar fazer um vídeo explicar essa situação que muita gente aí não conhece, né? Mas tem aí provas e mais provas. Existiu civilizações de silício, seres enormes. E no início, no livro fala, Nacional fala, as primeiras civilizações eram de 4 metros para cima, né? Uma coisa assim, 4 metros, 5 metros, seres humanos. Então, por isso que hoje nós vê as histórias contadas de gigantes que eram. Viéramos numa fase de monstro, monstron, que já fala lá atrás, monstron, monstron e monstrondantes. Quer dizer, gigantes. Aí conforme veio, a degeneração veio diminuindo, minguando tudo, se multiplicando. Cada vez que morria, nascia de novo, que era a fase de não morrer e nascer, já nascia já menor, uma durabilidade de vida menor. Então ele explica nos livros, nos estudos, uns tempos atrás, a turma vivia 1000 anos, depois foi decaindo a civilização, já não vivia mais, vivia 800, depois foi caindo de 800 para 700, foi descendo até 300, né? A gente consegue, única ainda que resta tem um conto, mas a turma não sabe dizer de onde que é, o livro Racional explica. É justamente nessa parte aí, que é as civilizações que eram regidas na astrologia, não se comiam carne, se vivia de outra alimentação, a vegetação era outra. Então se diz no nome, até escrito na Bíblia, Matusalém, que viveu 969 anos. O único que chegou como prova para provar que existiu civilizações dessa forma, que não era de corpo de silício, não apodrecia, não comiam carne. Passaram a comer carne quando foi justamente nessa segunda desobediência aí que trocaram o mapa astrológico. Eu queria fazer um vídeo com 10 minutos, mas não dá, né? Aqui é simplesmente, não estou dando aula, né? Assim a gente está dando uns toquezinhos por cima para as pessoas virem se reconhecer a si mesmo, o benefício de si próprio e sair da situação dessas duas energias, elétrica e magnética. Então, essas civilizações antigas eram gigantes. Então, hoje se encontra construções enormes soterradas, né? E outra coisa que também o racional superior são seres superiores que nos orientam, porque eles acompanhou a nossa degeneração, um habitante do mundo racional acompanhou a nossa descida. E então esse habitante é que fez no chão a forma, a máquina do raciocínio, que nós perdemos o vínculo quando desobedecemos a segunda vez. Para não perder o vínculo de mundo racional, cultura racional, então ele fez no chão. Esse que acompanhou a descida. Ele fez a máquina do raciocínio. É.
Já estávamos guiados pela energia eletromagnética. E essa máquina ficou oculta até 1935. É o nosso vínculo. Quem nós somos, por que estamos aqui, por que pisamos neste chão. Por que nascemos aqui, nascemos, crescemos, florescemos, murchamos e depois desaparecemos. Porque é uma vida provisória. Então estamos dentro desse campo eletromagnético que é esféricos. O campo eletromagnético é esférico. Nós não vivemos em cima de globo nenhum. Nós vivemos dentro de um globo, porque o Racional cita no primeiro volume globo, mas dentro do globo, não em cima do globo. Em cima é o campo eletromagnético, quer dizer, é a natureza que fecha em cima e embaixo. E nós dependemos de todas elas, de tudo para sobreviver. Dependemos do sol, da lua, das estrelas, da água, da terra, dos animais e dos vegetais. E essas 7 partes não dependem de nós para sobreviver. Nós perdemos tudo. Perdemos o vínculo. Então, para não perder o vínculo, quando chegou em 1935, ativação, racionalizações dos povos, quer dizer, retorno de todos nós para a nossa origem. Mas para se retornar, temos que se desligar desse campo eletromagnético. E ela perdeu o comando em 1935, quando entra a fase do terceiro milênio, que é o terceiro polo na cabeça. Desenvolver a máquina do raciocínio. Um pingo de energia racional que está em forma de máquina do raciocínio. Por que máquina do raciocínio? Porque o raciocínio não está no corpo, está no vácuo. E ele é o fluido, o causador do micóbrio. Do micóbrio é que causa essa personalidade através do micóbrio. Por isso que a origem do tu é microbiana. Mas por isso que, né, o Racional, quando falou assim, eu tive coragem de descer e vestir a roupa de bicho. Porque essa personalidade, a origem é do bicho, do micóbrio. E Deus, o Racional superior acima de todos os raciocínios, não criou bicho. Bicho foi formado na deformação. Então essa segunda vida, por isso que ela é uma centelha de vida. Deixa eu levantar a cadeira que eu tô abaixando aqui. Então, continuando o assunto aqui, é sempre tem uma coisa para tirar a concentração da gente aqui. Então, veio a origem é de bicho. Então, o fluido é o causador. Então, quando diz nos estudos, desenvolvendo, estudando, lendo e relendo, nós estamos ativando essa terceira máquina e desmaterializando quem? O raciocínio que ele está lá em cima. É o nosso eu superior. E é o meu Deus, você tem o seu, porque você tem o seu eu, todos nós temos o eu. É o nosso Deus. No passado foi ensinado a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está no céu. Quem é o nosso Pai? É o eu. Porque ele é o causador do micóbrio, de uma vida provisória. Só que no segundo milênio não podia dizer isso, porque era a fase de desenvolvimento do pensamento. Segundo milênio estava ainda desenvolvendo a segunda máquina. Ah, mas por que Jesus morreu na cruz? Isso aí foi necessário para a lapidação, porque o povo lá atrás era sem instrução, não tinha ainda instrução. Depois que chegou em 1935, o povo já estava instruído, já tinha instrução, já sabiam, já tinha profissões, já tinha o artifício aí já tinha evoluído bastante, as coisas, né? Já tinha Segunda Guerra Mundial, já tinha acontecido um monte de coisa aí. Primeira Guerra Mundial, quer dizer, né? Segunda, nem sei se foi antes de 1935 ou depois. Mas enfim.
No segundo milênio foi feito uma coisa para quê? Para amansamento, catequização. O homem era selvagem, veio da fase selvagem, da fase de monstro, monstrão, monstrão, monstrondante, monstrinho e um monte de monstro aí. Então, aí viemos, quem veio? A essência se deformou, que é um pingo de energia que está entre essas duas energias, a elétrica e a magnética. Então, o pingo de energia que é a máquina do raciocínio, que é um corpo de energia em forma de máquina do raciocínio, dentro da glândula pineal física. Por isso que muita gente quer desenvolver a física, abre sim o terceiro olho mais do chão. Aí você vai ver, você vai ficar atormentado pelos os bichos que foi gerado no chão de 35 para cá. Não, depois de 35 para cá foi aí feito aí uns irracionais, bicho irracionais na energia magnética. E a missão deles é atormentar todos os viventes para que todos venham ao conhecimento de si mesmo. Eles, eles são mal porque eles foram gerados no magnético, assim como os animais racionais que foram feitos no 15º degrau é mais magnético do que elétrico. Nós, animal racional, porque ganhamos um, um corpo de energia, um pingo do nosso eu que está lá em cima e projeta essa segunda vida aqui embaixo. Então, quando a pessoa desenvolve o raciocínio, desmaterializa ele do campo eletromagnético através dessa máquina que está aqui embaixo. E a forma foi feita no chão, né? A máquina do raciocínio. Então, quando a imunização racional recolhe essa semente, esse fluido, ao término dessas vidas, o corpo de energia já não nasce mais aqui. Ele nasce na origem. Ele volta para a origem, sem abalo, sem morte, porque não existe morte. Existe a troca de corpo. Retorno é troca de corpo. Perdemos um corpo de massa cosmológica. Estamos num corpo de matéria, num conjunto de ruína reunida que por si próprio se destrói. Quer dizer, por si próprio se destrói porque ele cresce, ele nasce, cresce, floresce, começa a murchar e depois desaparece. Ele desapareceu como? Ele volta a ser o que era antes de ser esse corpo, que era um bicho, um micróbio. Do micróbio ele vai voltar ao ser o quê? Energia. Como já disse em outros vídeos aí, né? Quando termina o tempo da máquina aqui, a primeira transformação é no micróbio, né? Tem não lembro qual foi o volume que eu li, e o Racional fala assim, a primeira transformação já se transforma num defunto. Depois do defunto, os micróbios já está no corpo, né? E já começa a comer, a devorar. Depois do micróbio ter devorado tudo, vem os, os vírus visível, come o micróbio. Depois do vírus visível comer o micróbio, entra aí o vírus invisível e come o vírus visível. Depois do vírus invisível, energia líquida. Depois de energia líquida, retorna ao causador, que é o fluido, que é superior a nós, que é o nosso eu. Ele, como está contaminado, ele vai voltar ao processo fazendo outra vida inferiores, porque a energia já enfraqueceu, né? O corpo de energia, por não se reconhecer, continua preso, mas só que perde o vínculo da máquina do raciocínio, porque já está no irracional. Vai nascer como quadrúpede, como ele diz, quadrúpede porque é a energia, porque tudo vai
desde o início veio se transformando. Nós já fomos superiores. Passamos por esses astral superior, passamos por tudo. E estamos aqui a zero. Perdemos tudo. O único vínculo é ativar. Então, as pessoas que não querem vir, isso que eu falei no vídeo, vão seguir um caminho muito longo por livre e espontânea vontade, porque não querem se reconhecer a si mesmo. Porque eu já disse que isso aqui não é religião. Não é religião, não é ciência, não é filosofia, não é espiritismo. Não tem ajuntamento. Basta cada um no seu canto, na sua casa, ler os seus. Cada um tem o seu raciocínio, né? E acompanhará um emissário. Não precisa de nada de artificial para acompanhar, não, hein? E nem ninguém para ensinar ninguém. Não existe professores nem líder em cultura racional. Os que estão nos orientando é a imunização racional. Por isso que está aí. Universo em desencanto, imunização racional. Imunização é se imunizar. É se desmaterializar, é reconhecimento de quem tu és. Que a ilusão é tanta que é incapaz de definir o seu eu. Então essa é a situação. Então nós estamos aí num sonho. Praticamente sonha. Quando a gente começa a desenvolver o raciocínio, a gente não vai sonhar mais, porque a gente já sabe da nossa realidade. A gente já se reconhecemos, sabe quem nós somos. Então esse desapego desse nada, desse conjunto de ruína, da matéria. Existe aí os materialistas que querem conquistar isso, conquistar aquilo, mas eles não querem conquistar a sua vida eterna. Querem continuar nas transformações e vai para um longo caminho aí para baixo. Vai passar por todas as categorias de bicho, de micróbio, de tudo que de inseto, para depois voltar. E é sofrimento. Aqui já estamos sofrendo, certo? Porque nós não se reconhecemos quem somos nós. Só sobe para cima aquele que liga na origem, na sua origem, que é racional, né? E para conhecer Deus, o verdadeiro está no primeiro mundo. Então temos que estudar a cultura dele. E ele elaborou esses livros aí para isso. Não é para a segunda vida. A segunda vida ela não vai ser salva, né? Então, cada um já está imaginando aí a forma que vai ser. A decisão é individual de cada um. Quer voltar? É agora. A única oportunidade é agora. Porque quando encerrar, encerrou, ninguém terminou a vida aí do ciclo. É uma centelha de vida. Então a centelha de vida ela tem um tempo. Lógico que estamos presos dentro dessa bolha. Existe tempo e espaço. No mundo racional não existe nada disso. Ok? Então, no outro vídeo eu vou falar que já está batendo já quase meia horinha aí de divulgação do que é o livro Cultura Racional. Não estou dando aula para ninguém, porque não é esse mérito. A gente cumpre aquilo que o racional manda fazer. Fazer a divulgação, saber explicar o seu próximo. Temos que estudar muito para saber explicar uns pequenos detalhes. Tem muito mais coisas dentro dos estudos de cultura racional. Por isso são 21 volumes da obra. Temos mais 21 de prova e mais 21 de comprovações. Aí onde encerra todos os mistérios, os enigmas e os transfinitos. Saberemos todos. Quando um estudante desenvolve o raciocínio, se desliga do chão, a energia eletromagnética, ele continua aqui vivendo uma vida eterna, mas aqui ainda, mas já desligado dessas duas energias eletromagnéticas. Esse estudante ele vai enxergar tudo. Ele vai falar com tudo, com pedra, com as plantas, com os animais, com tudo. Porque tudo aqui é uma deformação racional e tudo tem vida. Cada um na sua classe de categoria, né? Cada um nas suas classes. Todos falam, todos emitem som. Nós somos animais racionais, nós emitimos som.
Agora, os racionais, eles não falam e não emitem som, e nem anda. Tudo isso aí está relacionado nos livros, nos históricos, né? Fala sobre levitação, só fala sobre um monte de coisa, ok? Eu ia ler esse banner aqui, mas para terminar aqui eu vou ler só mais esse aqui. Somos de uma só raça racional. Não existe outro tipo de raça aqui embaixo. Aí os desenhos desse banner que eu peguei, eu sempre pego os banners aí, né? A pessoa não acha ruim porque eu pego para fazer aí a divulgação. Esses banners aí ninguém é dono. Quem é dono só é do mundo racional. Tá falando de cultura racional, o dono são eles. Nós somos aqui prisioneiros numa coisa que nós mesmos provocamos para nós mesmo, numa desobediência, criamos, temos condições para a existência desse segundo mundo deformado. Tudo aqui é uma deformação e dentro dessa bolha não existe nada bom. Porque tudo se diz matéria já é um mal puro, certo? Por isso que o nosso corpo é feito de 6 prótons, 6 elétrons, 6 nêutrons, que são os fluidos, né? Então tá aí, ó. Somos de uma só raça que é racional. No raciocínio não tem cor nem etnias, seja índio, negro, branco, asiático, etc. Todos os povos se unirão por meios pacíficos e altamente culturais, por o raciocínio promover o homem a racionalização dos povos e a pacificação entre irmãos da mesma origem. Leia o livro. Então tá aí. Tem uma divulgação não tão boa, porque ainda não sou estudante, ainda estamos aí desenvolvendo um raciocínio, né, e vamos cada dia melhorando mais, tá, desenvolvendo mais e persistência na leitura, sempre lendo, ok? Então é isso aí. Venha para o livro enquanto você prova. O site está em cima, www.culturaracional.com.br. Joga aí no Google, vai abrir lá uma página e lá vai estar mais explicações lá do que é cultura racional e tem aí a página da compra dos livros, onde você pode comprar. São lojas oficiais, ok? Então tá aí. Muito obrigado pela atenção de todos e leia o livro quanto você pode. Um salve para geral. Valeu, até mais.